Boa tarde, boa segunda-feira, nova semana, novo assunto. O blog do Código Aberto traz um convidado super especial para falar de um assunto turbulento. O assunto dessa semana é pecado, mas ele que está acostumado a falar de paz vai trazer uma resposta branda para assim, desviar a sua preocupação, mas o assunto é sério e por isso eu trouxe aqui o pastor Ivan Saraiva. Está com essa cara de sério, mas pode dar um sorrisinho aí, pastor. É um prazer ter você aqui no Código Aberto. É uma alegria poder voltar aqui ao blog do Código Aberto. Sou muito feliz, embora o assunto seja muito sério, delicado, complexo, difícil compreensão, mas a palavra de Deus ela nos mostra um rumo bastante importante sobre esse assunto. Pecado. O que é o pecado, pastor? Bom, existe a definição clássica, eu deixei a Bíblia até já aberta. A Bíblia toda escritinha. Toda escritinha. A Bíblia tem que ser assim, né? Tem que ser toda estudada, rascunhada. Bonito. Bom, o pecado, 1 João 3, certo? Verso 4, é a definição clássica da Bíblia sobre o pecado. Então, nada melhor do que a Bíblia para definir esse assunto. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Então, tecnicamente, biblicamente, teologicamente, pecado é a transgressão da lei. Agora, a gente descendo um pouquinho mais na compreensão do pecado, a gente precisa definir o essencial, o básico, para a gente começar a conversar esses dias aqui sobre o pecado. Então, primeiro, o pecado ele pode ser compreendido tanto como um ato, mas também como um estado. Então, mesmo que eu não cometa atos pecaminosos, eu permanecerei sendo pecador. Então, lá no Salmo 51, Davi nos diz assim que em pecado nos concebeu a nossa mãe. Então, nós somos pecadores e por isso cometemos atos pecaminosos e não o inverso. Não é porque eu cometo atos pecaminosos que eu me torno pecador. Se eu pensasse dessa maneira, uma criança que ainda não tem discernimento, que ainda não age por si, ela não seria pecadora. Então ela não precisaria do sacrifício de Jesus, se ela morresse naquele estado, ela estaria salva, porque ela não é pecadora. Então, antes mesmo de nascer, nós já temos no nosso corpo, na nossa estrutura, até de formação física, nós já temos ali a estrutura do pecado. No nosso DNA já está ali cravado o pecado. À medida que eu vou tomando consciência e podendo tomar decisões entre o certo e o errado, eu começo a trabalhar no meu coraçãozinho ainda pequeno, 1 aninho e meio, 2, eu começo a ter o conceito do que é certo e errado, eu já vou começando a fazer coisas certas ou não, coisas boas ou não. Mas isso não me torna pecador, eu já sou pecador antes. Então agora a definição clássica de pecado, pecado é a transgressão da lei. E pastor, nós vamos conversar mais durante toda essa semana, porque eu quero saber qual que é o real problema do pecado. Porque é interessante a gente saber também o que é essa lei. Porque quem está nos assistindo pode não saber que lei é essa e o que diferença ela faz e por que ela é tão grave a ser transgredida que causou toda essa desgraça que é o nosso mundo, a nossa sociedade, a nossa vida hoje. Mas amanhã a gente conversa sobre isso, você vai ficar curiosíssimo. Amanhã a gente tem um encontro nesse mesmo horário.